Muito bem. Então, mais umas perguntinhas. Olá, Shriman. Voltando a escrever depois de um tempo, a ter recebido alguns dos seus apontamentos a respeito da busca. Logo de início, quando recebi uma grande ansiedade, surgiu e se manifestou. Também um grande desânimo e não tinha motivação para nada. O sofrimento se intensificou com grande confusão interna e desespero. Minha primeira pergunta é a respeito da meditação. Há uns dias atrás estive a participar de um retiro de silêncio e meditação de 10 dias. Pude notar que, ao aprofundar na meditação no decorrer dos dias, muitas dores emocionais e físicas vieram à superfície. Dores insuportáveis nas costas surgiam, mas ao manter-me no meio dessas dores surgiu um fogo intenso. A onda, cada vez mais, ao manter-se imóvel fisicamente e mentalmente, intensificava cada vez mais. E algumas vezes até desaparecia completamente. Com esse experienciar, surgia também muita determinação e força interna. E quanto mais dores experienciava, mais reverência e plenitude surgiam. Eu gostaria que me dissesse se é realmente importante meditar dentro dessas dores e manter o corpo imóvel, levando até esses limites intensos. E gostaria de saber se todo esse esforço pode se tornar uma viagem do próprio ego. Nesse momento, posso perceber claramente o quanto de medo e sofrimentos existem aqui, nesse corpo-mente, muitas necessidades e carências. E ao mesmo tempo existem todos esses condicionamentos que foram construídos para a proteção e manutenção desses medos. Como romper com esses véus, que sempre nos mantêm nesses círculos de repetição e auto-engano? Fica claro que cada vez mais o quanto eu estou cego e que sou inimigo de mim mesmo. Mesmo sabendo que essa vida é para a verdade e está destinada a isso, porque em alguns momentos parece impossível dar toda a energia e tempo para isso. Onde encontrar toda essa força necessária? Se você sentir que é importante, poderia-me dizer o que é realmente necessário para que esse romance com o divino se inicie de forma real em nossa busca? Gratidão. Bom, parabéns. Nada como um abanão, não é? Para abrir portas para verdadeira percepção e reconhecimento. Não é? Quer dizer, estas linhas estão cheias de riqueza. Agora, como utilizar essa riqueza? Essa é a questão seguinte. Não é? Vamos lá no ponto por ponto. Voltando a escrever depois de um tempo, a ter recebido alguns dos seus apontamentos a respeito da busca, logo de início, quando recebi, uma grande ansiedade surgiu e se manifestou. Também um grande desânimo e não tinha motivação para nada. O sofrimento se intensificou com grande confusão interna e desespero. Isto é normal, não é? Para buscadores que têm seriedade dentro de si, a capacidade de reconhecer também é grande. E por razões que veremos a seguir, não é? Nas tuas perguntas e no vídeo anterior, eu fiz questão de mandar bastante intensidade na resposta. Exatamente para esta confusão, esta ansiedade surgir, porque isto era importante que fosse visto. Não é? E é normal. O buscador atual, não é? Sem noção das suas reais motivações, não é? Vagueia por esse mundo em busca das mesmas coisas que buscava antes, ou seja, de um conhecimento que possa ser adaptado, que justifique as suas reais motivações, não é? As fraquezas que o acompanham, as carências que precisam de ser nutridas. Não é? Então, quando vem assim um chacoalhão, não é? Uma porrada, se realmente houver seriedade aí dentro, se não for apenas... Enfim, tudo isso vai abanar com certeza absoluta. E essa confusão, não é? De tudo o que tinha sido construído para outros fins, acaba por ser bagunçado. Não é? Desânimo vai surgir, óbvio, porque aquilo que eu me estou a entreter e a dizer que é a minha busca, que é a busca pela verdade, não é? Quando eu percebo claramente que os meus investimentos são contrários ao que eu dizia acreditar ser a minha busca, e o amor por todas aquelas estruturas
de entorpecimento. Não é? Esse amor e a necessidade, é preciso entender que há uma necessidade nessas buscas que não trazem nada além de mais desespero. Não é? Esse amor traz desânimo. O que é o desânimo? Alguém que não está desânimo, não tem motivação, perdeu a motivação. Não é? Perdeu a motivação. Então, quando um buscador se vê nesse momento perante esses dois cenários, pode ficar sem motivação ou pode ficar mais motivado ainda, depende do seu nível de maturidade. Não é? Mas sem motivação, em desespero e em desânimo, é algo esperado e é muito bom sinal. E desespero, com certeza, desespero. E quem é que quer experimentar estas coisas, não é? Quem é que quer? Minha primeira pergunta é a respeito da meditação. Há uns dias atrás estive a participar de um retiro de silêncio e meditação de 10 dias. Pude notar que ao aprofundar na meditação no decorrer dos dias, muitas dores emocionais e físicas vieram à superfície. Dores insuportáveis nas costas surgiram, mas ao manter-se no meio dessas dores surgiu um fogo intenso, onde cada vez mais, ao manter-se imóvel fisicamente e mentalmente, intensificava e algumas vezes até desaparecia completamente. Portanto, são duas coisas, não é? Então, é assim mesmo, não é? Agora, se a tua motivação pela prática da meditação for o bem-estar, não vais ter como cruzar este território. Ele é inacessível, não é? Porque, de alguma forma, mesmo antes de estar consciente, já deste um jeito de parar com isso. Quer seja uma postura, quer seja mexer, quer seja o tempo de meditação a que dispões, não é? É reduzido para manter a coisa bem superficial, para que fique a forma e não o conteúdo, não é? Porque quando começa a sério, é assim mesmo. Primeiro vêm as dores, depois os louvores. Não é ao contrário. Não é? Porque aquilo que estás à procura, a verdade, não é? Como se diz por todo lado, não é algo novo a ser alcançado. Não é, embora pareça ser agora, que é um estado bem mais coerente. Não é? Mas é o caos que tem que sair. O caos, a ilusão, o sofrimento, é isso que tem que sair. E então, na meditação, na quietude, não é? E a intensificação da quietude, que a meditação ela torna-se um meio para isso, não é? Um meio onde de outra forma não é possível para a grande maioria, para aqueles que já trabalharam bastante, já passaram por todas estas dores, já limparam tudo isto, já têm silêncio. Ou seja, que já não têm mais interesse nas estruturas mundanas. Não é? Mesmo, realmente. Para esses, a meditação é uma coisa constante. Não a prática formal, ou o que se chama a prática formal. Não é? A imobilidade já está muito mais nas estruturas centrais. Não é? Mas não tem nenhum problema porque a busca não se trata de avaliar em que estágio se encontra. Porque isso não tem nada a ver com a busca, não é? O buscador que quer se comparar a este ou àquele e tentar entender em que estágio se encontra, ainda não é um buscador maduro, não é? A sua busca ainda é um meio para qualquer coisa social, qualquer coisa de interação com os outros, não é? É uma moeda de troca. Para o buscador da verdade ter uma noção de onde está, que é uma coisa muito difícil, mesmo, não é? Talvez lhe traga alguma ajuda para ele saber o quanto tem de trabalhar. Mas é muito difícil saber isso. Então, quando existe seriedade na prática, é uma necessidade muito importante. E
e se aprofunda na prática da meditação, com certeza, todo este tipo de sofrimento vem ao de cima. É experimentado. Não é? E tem 2 convites. Primeiro convite. Não que eles venham por ordem. Continua, vai além. Isso é uma ilusão, vai além. Não é? Ou então, isto não é para ti, volta para onde estavas. Vai lá brincar no parquinho. Não é? Porque tem muita coisa para passar. E estas dores emocionais e estas dores físicas, existe a tendência a tentar contorná-las, a tentar romper com elas. Mas não é por aí. Elas têm um propósito. Está tudo certo. Não é? Elas estão aí para te fortalecer o suficiente para o que vem a seguir. Tal como uma criança que engatinha durante bastante tempo e parece que não está a fazer nada, tanto que os pais têm muita pressa em pô-lo a andar, mas ele está-se a fortalecer, está a amadurecer. E ele vai precisar aquilo nos próximos estágios, de formas que a maioria nem entende como. Não é? Então, passar por estas dores da meditação é muito importante. No mínimo, vai trazer fibra. E ela é necessária. Acreditem que ela é mesmo muito necessária. Não é? E no teu caso, isto ainda é muito mais importante. Não é à toa que eu mandei toda aquela intensidade da outra vez. Mas já lá chegaremos. Não é? Então, e quanto mais firme te mantinhas, mais intensificava. Não é? E não era só dores. No meio já surgiu fogo. Um fogo intenso. Não é? Que é outra coisa que sem uma prática séria, sem a seriedade, sem o compromisso, não tem como vislumbrar. Isto para alguém que já começa a ter muito poucas escolhas, embora se entretenha ainda, dentro dele, dentro de ti, já começas a ter poucas escolhas de futuro. E é isso que caracteriza um buscador da verdade. Ele já não tem escolhas. A maioria, especialmente os buscadores veteranos, que é o que se podem observar, não é? Construiu a sua vida, adquiriu a sua estabilidade. Os seus esforços estavam divididos. E o verdadeiro objetivo está na prateleira. E a maioria já se conformou. Não é? E o que é engraçado é que essa maioria, de certa forma, virou uma referência para os buscadores mais novos. O que é engraçado, não é? Devia de ser exatamente o oposto. Digo eu. Enfim. Então, enquanto houver escolhas, não tem como haver a intensidade necessária, a dedicação necessária, o verdadeiro mergulhar. Vou meditar, ou vou me dedicar à busca pela verdade, ou vou fazer a minha vidinha, construir, sei lá, aquelas coisas, não é? Não é nada. O caminho do buscador da verdade não tem nada a ver com essas estruturas. Embora as técnicas, a filosofia, todas as práticas do buscador da verdade, todo o entendimento que está por trás, o pseudo-entendimento, está neste momento a ser facilitado para os buscadores do bem-estar, por buscadores do bem-estar, para o bem-estar. E isso gera uma grande confusão, não é? Porque estes buscadores da verdade olham em sua volta e veem, mas se estão todos a fazer aquilo, porquê é que eu... Não é? Eles sabem dentro deles. Em algum ponto eles sabem. Mas, não é? Como bem disseste, tu és o teu maior inimigo. E isto é uma informação preciosíssima. Preciosíssima. E ao permanecer firme no meio dessas dores todas, de repente, desaparece. Não tenhas a mínima dúvida, não é? E essas experiências que estás a ver é para quem entende as 2 ou 3 coisas. E elas estão, de certa forma, a preparar-te para a jornada que te espera. Não é? Mas essas dores e tudo isso, essa agonia, esse desespero, não tem
realidade nenhuma, importância nenhuma além daquela que lhe atribuis. E isso surge e atinge picos de intensidade tal para te fazer parar com isso. Ou para te eleger para o vislumbre seguinte, que é perceber a mecânica do seu funcionamento, a sua não realidade. Como é que uma coisa está tão intensa e de repente, puf, desaparece. Se o corpo não se mexeu, não houve nenhuma mudança. Estava intenso supostamente por causa da postura. E depois desaparece. Alguma coisa aí não é coerente. E quem já passou por essas coisas sabe, não é? Que há momentos, sei lá, acontece de tudo. Antes da meditação, dores no corpo, náuseas, vômitos, mal-estar. A maioria diz, não, deve estar a fazer alguma coisa de errado, isto não é para mim. Não é? Porque, afinal, era o bem-estar que eu estava à procura. Mas para aqueles que conseguem, no meio dessa agonia, contrariar e manter-se firme no seu propósito, vem que depois isso desaparece. Tal como apareceu, por mágica desaparece. E depois voltará a seguir. Não é? Porque se ficasse constantemente, não há nada que o ser humano não se habitue. E passaria a ser normal. Por isso precisa de ir e voltar para causar impacto. Não é? Impacto. Então desapareceu, nos ciclos grandes desaparece e depois com o tempo começa a voltar, estou a fazer alguma coisa de errado, então é melhor parar com isto e ver o que está a acontecer. Resultou. Pronto. No curto prazo, a mesma coisa. Intensifica-te, eu tenho que me mexer, tenho que parar com aquilo. E é uma questão de intensidade apenas. Por vezes chega a níveis de intensidade tal que tem que desistir. Mas a questão não é se és sempre bem sucedido ou não. Não se trata disso. Os primeiros estágios do caminho é acerca de humildade. Nenhum de vocês está desamparado. Nenhum. Quer tenham consciência disso ou não, existe um processo em andamento. Agora, se estiveres consciente disso e se estiveres a colocar lenha na fogueira, com certeza a intensidade aumenta exponencialmente. Então, havendo a persistência e a vontade de, o direcionamento virá, apenas não podes, em nenhuma circunstância, desistir. Essa é a grande chave. Não é? E o fracasso, ou aquilo que o buscador chama o fracasso, ele é muito mais importante do que o sucesso, de certa forma. Porque ele traz humildade. E sem ela, dá para chegar até certo ponto, mas depois não dá para continuar. Mas para aqueles que se permitiram a chegar aí, a essa intensidade toda, isso já é muito bom. Ir além disso e começar a ver as mecânicas daquilo que eu chamo de realidade, não é? Já é melhor ainda. E tem mais. Tem mais. Não é? Mas o verdadeiro romance divino começa quando já não existem mais escolhas. Quando a entrega é total, sem vacilar. Mas queremos lá isso mais detalhadamente. Com esse experienciar surgia também muita determinação e força. E quanto mais dor experimentava, mais reverência e plenitude surgiam. Não deveria ser ao contrário? Não deveria, na teoria do bem-estar. Mas esta reverência e plenitude não era circunstancial. Pois não. Era muito diferente do que aqueles empreendimentos externos, aparentemente espirituais, mentais, trazem. Muito diferente. Deves saber. Agora, pelo menos agora deves saber.
Não é? E eu gostaria, se dissesse, se é realmente importante meditar dentro dessas dores e manter o corpo imóvel, levando até esses limites intensos. O que são limites, meu amigo? O que são limites? Se não a bolha, o limite externo máximo da bolha, máximo é muito forte, mas da bolha a qual chamas a tua ilusão. O que são os limites? Para um, fazer um golpe num dedo é uma tragédia monumental. Para outros, cortar a mão foi um acidente, paciência. O que são limites intensos, além dos limites da tua concepção de realidade? E vendo por esse prisma, será que é importante meditar nesses limites intensos? É claro. Se não tocas os limites da tua ilusão, como é que a poderás transcender? Se brincas dentro do parquinho limitado do teu mundinho, que diferença vai fazer? Nenhuma. Enquanto a tua mente se for impressionável por todas essas coisas aparentemente internas e aparentemente externas, esquece. Continuas a ser uma marionete. Marionete. A importância de tudo isso é a muitos níveis. Alguns, como já mencionei anteriormente, eles te preparam para. Outros ajudam-te a entender as mecânicas do sofrimento, os limites, os teus condicionamentos, como percebeste com essas experiências, tanto que escreves mais em baixo. É exatamente aí que se deve meditar. E não é preciso procurar, é só ter seriedade, intensificar e aumentar. É dedicar o teu tempo a isso, que é para isso que ele serve. Não é? Pelo menos é para esses que eu estou a falar. Para aqueles que o seu tempo serve para isso apenas. Ou estão seriamente a tentar colocar-se dessa forma. Os outros, bom, eu estou entretido o suficiente, não precisam destas palavras para nada. E gostaria de saber se todo esse esforço pode se tornar uma viagem do próprio ego. Claro que sim. É claro. Mas, vamos lá. Todo este esforço pode se tornar o término da viagem do ego. Atenta para isto, que é muito diferente. Tu perguntas se este esforço pode tornar uma viagem do ego. Eu estou-te a dizer que este esforço pode-te libertar da viagem do ego, porque até agora e todo o resto é o que tu chamas a viagem do ego. Com prática espiritual, sem prática espiritual, é a viagem do ego. Ou seja, a viagem do ego, eu estou a usar as tuas palavras, atenção, e com o significado que lhe atribuíste. A viagem do ego é o que é garantido, filho. Por enquanto, é o que é garantido. A liberdade dessa viagem é o objetivo. Então, aquele que anda em busca de liberdade mesmo vai ter que passar por estas coisas. É aí que ele mostra ser digno. Ele mostra ser digno pela sua persistência. Ele mostra que já não tem mais interesse nenhum. E à medida que o seu coração se enche de reverência, não é? Ele prepara-se para os estágios seguintes, porque tem mais coisas até à liberdade. E é a veracidade do seu trabalho que lhe traz a reverência, e é essa reverência que não deixa que esse ego se cristalize de uma outra forma. Torna-o permeável, prepara-o para a dissolução ou esclarecimento. Mas essa é uma palavra ainda perigosa.
Mas se pode se transformar na viagem do próprio ego, o que é que não é uma viagem do próprio ego? Essa é a parte garantida. Entende isto? Tu estás com medo que esse trabalho se torne a viagem do ego, porque é o que se fala por aí, não é? Mas existe alguma coisa, por enquanto, além da viagem do próprio ego? A liberdade não é, supostamente, dentro do conhecimento comum, a libertação da viagem do ego? Então, todas as viagens são do ego. E algumas terminam na libertação do mesmo. Não é? Se a viagem for sinceridade. Agora, se for para o ego ter uma vida melhor, não, isso não. Isso qualquer coisa. Este tipo de práticas, nada de prática, tanto faz. É a viagem do ego. Essa é a parte garantida. Nesse momento posso perceber claramente o quanto de medo e sofrimentos existem aqui nesse corpo-mente. Muitas necessidades e carências. Sim. Ter esta visão só foi possível depois de... Entendes? E dentro do entendimento que tinhas há um tempo atrás, era muito diferente, não é? Por isso é que dar os passos que se fazem necessários naquele momento são cruciais para o amanhã, se o teu propósito for liberdade. Não é? Então, aquela intensidade toda na resposta que eu te dei às primeiras questões foi exatamente por causa disto, não é? Digamos que foi o primeiro teste, não é? Porque existe muita fragilidade aí dentro. E isso vai ser um desafio muito grande. Não é? Estas práticas de intensidade, elas são muito importantes para todos, especialmente para ti. E mais, se puderes ter algum tipo de trabalho, não é? Com parte do teu sadhana, físico mesmo, um trabalho onde tenhas que fazer bastante força, trabalhar incansavelmente, vai ajudar bastante. Precisas de criar fibra para poder lidar com essas carências e fragilidades, sem que elas te tirem do eixo. Não é? Porque ainda não viste nada. Mais para a frente, quando estiveres mesmo sério, aí serás testado de formas muito mais intensas. E se essa fragilidade estiver aí, vais sucumbir, é inevitável. E te garanto, não serás o primeiro, nem serás o último. Passar por essas coisas tem uma ciência. Tem. E não cabe a vocês saber. Não. Mas ter a capacidade de aprender, de saber escutar, é muito importante. E receber as palavras certas só para os que têm as motivações certas. Os outros podem ter a verdade à frente da cara, não a vão poder reconhecer. É assim mesmo. E ao mesmo tempo existem todos esses condicionamentos que foram construídos para a proteção e manutenção desses medos. Como romper com esses véus? Então, basta ver que foram construídos, que têm sido construídos, entender que os teus esforços, conscientes e inconscientes, a maioria, podes contar 99%, são para a autoproteção. O corpo, a mente, as emoções, tudo isso, todos esses corpos, sabe o que se queira dizer, têm um programa base. Sobrevivência. Esse ego que tu chamas, estou a usar as tuas palavras, porque eu nem aprecio muito essa palavra. Sobrevivência é o seu programa principal. E ele pode compactuar com um monte de coisas, menos com aquilo que ele sabe que o afeta diretamente. E esse saber,
a maior parte nem é aqui. Não é consciente. Então ele vai se defender de todas as formas. Não é? Primeiro fugindo de caminhos espirituais. Depois, quando entra, tentando distorcer o máximo que pode. É o seu programa básico. Não é? E parece ser um grande problema quando estás muito identificado com isso. Agora, quando percebes que existe uma conspiração em relação aos teus esforços, que aquilo que tu conscientemente queres, inconscientemente e até conscientemente sabotas, vais começar a questionar as motivações daquilo que parecem ser as tuas ações. E ao começares a questionar tudo o que surge aí, vais começar a desistir de um monte de coisas. Pela via das dúvidas, desiste. Pela via das dúvidas, abre mão. E é aí que entra a orientação. Se estás a receber orientação ou não, faz toda a diferença. Porque sem essa orientação, não tens como. Sendo tu o teu próprio inimigo, vais dar um jeito. Quer a orientação seja externa, aparentemente externa, ou aparentemente interna, é da mesma fonte. E isso é inequívoco. Não tem como confundir para um buscador da verdade. Mas é crucial para guiar, porque a todo momento tens toda a boa vontade e as boas intenções, mas tu és o teu maior inimigo. E parece que há uma desvantagem muito grande entre aquilo que tu sabes e que essa tua parte sabe, entre aquilo que achas que são as tuas motivações e as tuas reais motivações. Isso só parece difícil e quase impossível, mas não é. Com orientação, que a orientação depende da sinceridade e persistência, aí ela vem. Mas quando vem, causa estragos. Muitos estragos. Como aquele que te deixou em completa confusão. Não é? Até te estabeleceres num ponto em que já não representas uma ameaça tão grande para ti, demora bastante tempo. Bom, bastante tempo é relativo, não é? Para o buscador da verdade sincero é sempre bastante tempo, porque a sua ânsia é muito grande. Não é? Portanto, como romper com esses véus que sempre nos mantêm nesses ciclos de repetição e auto-engano. Não é? Mais ou menos já foi falado. Fica cada vez mais claro o quanto eu estou cego e que sou inimigo de mim mesmo. Não é bem uma cegueira conveniente. Conveniente ainda. Mas há algo que está a surgir aí que já não está a querer compactuar com isso. Mas entende, até isso pode ser subvertido. Esse algo mais profundo e mais sincero. Até isso, se os passos não forem dados, se essa força não for conquistada, seja lá o que se queira dizer, quando a coisa vier de forma intensa, tudo isso de puro e essa vida que está a vir pode ser sacrificada para voltar para a mesmice. Então, um buscador da verdade não baixa os braços. Ele não tem férias. Não é? Mesmo sabendo que essa vida é para a verdade e está destinada a isso, porque em alguns momentos parece impossível dar toda a energia e tempo a isso. Porque as motivações não estão esclarecidas completamente. Isto que estás a começar a ter consciência precisa se tornar algo, como vocês gostam de usar tanto, a palavra prático. Não é só saber. Não é? Tem que haver uma revolta. O revoltar-se contra esses mecanismos. Não é? Porque a maioria de vocês acha, eu estou a fazer o que eu quero. Eu estou a fazer o que o meu coração sente. Não. És um escravo de ti mesmo. Só fazes o que é automático ainda. Não existe nada de liberdade aí dentro.
Absolutamente nada. Tudo é fruto de condicionamento. Na tua visão, claro. Ou melhor, na visão possível do teu mundo. Enfim. Onde encontrar toda essa força necessária? Onde é que encontras a força para os investimentos do dia a dia? É só te esclareceres se esses investimentos trazem o que tu queres realmente, quais são as tuas verdadeiras prioridades. Quando estiveres mesmo esclarecido, quando não tiveres mais escolhas, a força vai estar lá. Quando aprenderes a pedir ajuda sinceramente e fores merecedor dela, ela surgirá à medida. Se você sentir que é importante, poderia-me dizer o que é realmente necessário para que esse romance com o divino se inicie de forma real e em nossa busca. Compromisso, filho. Compromisso. Como é que um romance intenso se inicia no mundo? Não é com o compromisso, com a exclusividade àquela causa. Enquanto tiveres um mundo todos objetivos, não tem como. Esta vida é só para a liberdade. Não tenhas a mínima dúvida. E para o buscador da verdade, que ainda tem um monte dessas carências e um monte dessas necessidades, ele deve-as colocar para o lado. E se elas são muito doídas, ele deve dizer para si mesmo. Deve conversar com Deus. Eu entrego. Se alguma destas coisas tiver que ser vivida, realizada, que sejas tu a trazê-las e não eu a buscá-las. É nesta contínua comunhão, bate na porta incessantemente, que vai chegar um momento, em algum dia, alguém vai responder do outro lado. Assim é com o divino. Mas não é que o divino esteja escondido. Não. Está à frente dos vossos olhos o tempo todo. São vocês que vivem de costas voltadas, entretendo outros em investimentos. E eu estou a falar para os buscadores espirituais. Todos vocês já fizeram muita burrada. Isso não é um problema. Mas é importante. E não haverá mais crescimento enquanto não houver o reconhecimento dessa burrada, um arrependimento sincero e uma mudança de foco completa. Aí apenas o vazio, sem fogo, sem contato com o divino, nada, apenas palavras que soam bem, bem-estares que vêm de uma prática gostosa, de uma massagem, enfim. Só isso. E isso passa a ser caracterizado por algum progresso espiritual. Mas não é. E quando surge o fogo, como eu já repeti noutros vídeos, tem que haver o respeito por ele. Porque senão ele desaparece. A primeira vez, para ele vir a primeira vez, não é tão difícil assim. É fácil. Para vir a segunda já é muito mais difícil. Se ele foi desrespeitado na primeira, vai ter que ser merecido na segunda. Tudo isto tem uma ciência. Mas devo dizer, parabéns por teres conseguido chegar a este nível de percepções
significa que, mesmo no meio dessa confusão toda, começaste a trabalhar com mais seriedade, logo cumpriu o que tinha que cumprir. Agora, não para por aqui, nunca para, não é? Tudo isto são os blocos da próxima elevação. Muito bem.